Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Kim e esse aqui é o canal Barbeiragem. Aqui o seu sonho nos motiva. Hoje temos um convidado muito especial que veio lá do outro lado da poça, lá de Niterói, Douglas Pinheiro de Oliveira, mais conhecido como Tio Douglas. Tio Douglas, já fui Douglas Pinheiro de Oliveira um dia, hoje sou de Tio Douglas e sou uma correção São Gonçalo para não dar ruim para mim quando voltar para lá. Mas é o outro lado da É o poça. outro lado da força. Esse bairrismo é legal, né? Essa guerrinha Isso, que legal. acontece, mas é São Gonçalo, terra São boa, Gonçalo, terra boa, terra maravilhosa. muito boa. Você nasceu ali mesmo em São Gonçalo? Nasci em São Gonçalo, especificamente no Complexo da Coruja, onde hoje fazemos o nosso trabalho lá, onde o nosso maior território, né, onde a gente mais trabalha, onde a gente mais ajuda as pessoas, é dentro do Complexo da Coruja. E é um trabalho maravilhoso. Um dos motivos que eu te convidei é porque eu admiro muito quem faz esse tipo de trabalho. Eu imagino o tamanho da dificuldade. Da mesma forma, hoje, como eu consigo ajudar algumas pessoas através dos amigos, eu vejo também, Douglas, que tem muita gente que quer ajudar e não sabe. É verdade. Tem muita gente que quer ajudar e não sabe por conta de traumas, por conta de experiências negativas que podem ter passado já em relação a doações, mas a gente pede que sempre olhe, né, para frente, sempre olhe para o próximo, porque de repente você ajudou aqui e não teve uma experiência muito boa e resolve desistir e tem uma próxima pessoa, um próximo projeto muito bacana esperando e não vai poder receber a sua ajuda. Então a gente praticamente implora aqui para as pessoas que já sofreram de alguma forma, né, com alguma decepção, que continuem ajudando, que continuem doando. Eu sei que mais na frente ali ela vai ser, agraciada e vai ter uma surpresa muito boa com a próxima pessoa que ela vai abençoar ali. E o fato de doar, o fato de ajudar ao próximo é algo inexplicável. Você é sempre o maior beneficiado. A pessoa que ajuda, a pessoa que estende a mão, sempre eu acho que vai ser a maior beneficiada. Acho que quando é genuíno, né, quando é de verdade, quando é por amor, acho que não tem nada que se compara, não. Com você saber que está fazendo bem para o próximo, saber que está ajudando aquela pessoa, que está fazendo a diferença na vida daquela pessoa e automaticamente está fazendo a diferença na sua vida também. Acho que não tem nada parecido com isso, não. Sem expor, né? Sem querer nada em troca. É muito feio naquela determinada época do ano, né? Que aparece gente de tudo quanto é lugar e expõe aquelas crianças, expõe aquelas senhoras, aqueles senhores. E já o seu trabalho, não. Eu admiro e sempre falo: fez o bem de coração, posta. Fez o bem de coração, divulga. Porque aquilo ali pode ser que alguém que você conheça bem próximo era louco para fazer aquilo e não via possibilidade. Verdade. Eu acho que hoje algumas pessoas até deixam de ajudar, pensando no que vai gerar aquilo ali. Será que vão achar que eu tô querendo aparecer? Será que vão achar que eu tô com algum interesse, né, que não é genuíno? Então algumas pessoas deixam de ajudar com medo do que vão falar. E com isso outras pessoas deixam de receber aquela mão estendida, aquela ajuda por esse fato. Eu acho que a gente se sentir no coração que tem que ajudar, a gente vai lá e ajuda, independente do que vão falar. Se tiver que postar para que outras pessoas vejam e se inspirem também em você, poxa, ele ajudou, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu nunca pensei em ajudar assim? Então, eu acho que deve postar sim, que deve mostrar. E acho que no fundo a gente nunca vai saber quem tá ajudando de verdade, quem não tá. Eu acho que quem vai saber é o beneficiado. Ele vai receber ajuda e para ele não importa, às vezes. Ele não tem como ver no coração do cara se o cara tá querendo, ele precisa da ajuda naquele momento e a ajuda chega. Se o cara vai usar aquilo de má fé, acho que é um problema do cara com o Papai do Céu e que eles se resolvam, mas no final o cara que vai receber ajuda vai ser beneficiado de alguma forma. Eu sempre falo o seguinte: o que importa, não só na ajuda, na vida, é o que sai daqui para lá. O que vem de lá para cá, eu não tenho Exatamente. como controlar. Então, se você deu de coração, isso é que tá valendo. Exatamente, eu tô de total acordo com você, também creio nessa filosofia aí, tô contigo nessa aí. E existem várias formas, né, Douglas, de se ajudar.
Sim, cara. Hoje eu acredito que, principalmente no meio em que eu vivo, fazendo o que eu faço, eu acho que não existe uma maneira melhor de ajudar, senão você estendendo a mão com a vara de pescar, com uma oportunidade para aquela pessoa se capacitar e ela conseguir se ajudar mais na frente e melhor que isso, conseguir ainda ajudar outras pessoas com aquilo que você forneceu para ela. A melhor ajuda que você pode dar para mim é a oportunidade. Não tem nada melhor que isso. A oportunidade é a melhor ajuda que você pode ceder para qualquer ser humano. Essa é a verdadeira corrente, a corrente do bem. Exatamente, exatamente. Aí a corrente funciona. Essa corrente funciona. Porque assim como existe o ciclo vicioso, que é algo ruim e negativo, existe o ciclo do bem. Porque tenho certeza que essas pessoas que você já ajudou e dando a varinha, ensinando a pescar, elas vão levar isso adiante, elas vão ajudar outras pessoas. Sim, ó. Para te dar um exemplo, a gente tem o Michel. O Michel era um rapaz de comunidade, adulto, com família, que acreditava que não era possível ele ser profissional de absolutamente nada. Ele tinha um lava-jato e que era digno, um trabalho que trazia o alimento para casa dele. Mas quando você falava, você não acha que você pode ser uma outra coisa? Ele dizia que não. E um dia, numa parceria com o Keck, numa parceria com o Salão 2K, eu consegui algumas pessoas para pagar o curso dele. E sem contar para ele, eu cheguei na casa dele com a máquina, com a mochila, Que com a bolsa e legal. falei, cara, você começa o curso daqui a 5 dias no Salão 2K. E o Michel, ele ficou meio encabulado, eu não dei oportunidade dele dizer não. Ele segurou aquela mochila, ele fez o curso, ele fez os 3 meses de curso. 6 meses depois ele abriu a sua própria barbearia e o Michel hoje é professor do nosso curso de barbearia. Então é isso que você está falando. A corrente, ela não se parte, irmão. E aí a gente vai só criando mais elo. E é isso. Quando é genuíno e quando é de verdade, acontece isso. Pô, sensacional. E hoje eu vi o Michel, né? Michel. Hoje eu vi um story do Michel e já me coloco aqui à disposição para tentar passar um pouco do nosso conhecimento, não só na barbearia, como de experiência. Marcar um dia para a gente ir lá, mostrar um pouco do que eu sei fazer, da minha especialidade, que é barba. Mais um elo da corrente. Fechou. Ó, estamos firmando aqui esse Fechou. compromisso e vamos Palavra. mostrar para a galera aí. Tamo junto aí. Isso que é legal, porque isso estimula. Estimula. Só para você ter uma noção, hoje eu sou padrinho de um projeto lá em Caracol. E no hotel que nós ficamos hospedados, o rapaz lá da recepção estava conversando comigo um dos dias. Isso é real e aconteceu hoje, tá aqui no celular. Ele falou para mim que tinha um sonho de ser barbeiro. Aí me mostrou uma mensagem que tinha falado com a esposa dele dias antes. Ele não sabia que eu ia para lá, ia ficar hospedado naquele hotel. E ele me mostrou a mensagem. Falei, cara, e eu sou louco. Faz que o resto a gente vai dar um jeito. Hoje ele me mandou a foto do primeiro corte dele, cara. Caramba, cara. E a gente está falando, você está ali fazendo no seu complexo, né? Na sua comunidade. Aí você vê, eu daqui estou ajudando, mas não faço dessa forma para ser melhor que ninguém. É de coração. E hoje ele mandou a foto, eu fiquei muito feliz. E eu falei para ele, só quero uma coisa. Que ele perguntou o que queria, eu falei, só quero uma coisa. Pegue alguém um dia e ensine também. Passe adiante. Vamos fazer essa corrente ser mais forte. Irmão, se existe alguém que acabou de ouvir o que você falou e que vai criar alguma dificuldade para ajudar, eu não sei o que a gente pode falar para essa pessoa. Isso é genuíno. Isso é fazer o bem real, de verdade. Tem gente que fica esperando, não, eu vou trabalhar, eu vou adquirir bens, vou ficar rico. Quando eu ficar rico, eu vou começar a ajudar alguém. Você pode ajudar agora, nesse momento. Nesse momento. Às vezes, com uma palavra, com um abraço, com um aperto de mão, com uma palavra de incentivo, você vai conseguir, você vai vencer. Às vezes, com uma palavra, a gente consegue ajudar. A gente ajuda com o que a gente tem, Kim. Com o que a gente tem, cara. Eu costumo dizer que a gente faz o que pode com as ferramentas que a gente tem. Se eu for ficar esperando criar mais ferramentas, mais tecnológicas para eu poder ajudar, eu acho que eu perco muito tempo e você perde a oportunidade de ajudar muita gente. E foi o que você fez. Era o que você tinha e você ajudou. E às vezes parece que não. O que você tinha era tudo o que ele precisava, irmão. Então eu acho que Sensacional.
Esse é a senha. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Com certeza. Então foi graças a tudo isso que você criou o projeto Primeira Chance? Primeira chance, Kim, ele veio do luto, cara. Ele veio do luto. Eu poderia tentar elaborar diversos motivos aqui, diversas palavras bonitas para te falar, mas ele veio do luto. O Douglas é criado dentro do Complexo da Coruja pela minha avó paterna. O meu pai, ele era, chamam de um 5-5, né? Ele fazia furtos. Ele era muito famoso na localidade por fazer furtos, né? Entrar nas lojas e roubar as roupas e tal, aquilo tudo. E era como se fosse um Robin Hood. Ele roubava as roupas e dividia com os amigos. Então isso nunca foi contado para mim de uma maneira, olha, isso é errado. Isso era contado para mim quando eu era jovem de uma maneira muito romântica. Então eu nunca vi meu pai como um vilão assim. E o meu pai, ele dizia, os amigos deles, a família, né, os amigos contavam que ele dizia assim, não, quando meu filho nascer, eu posso morrer. Pode me matar quando meu filho nascer. A minha mãe era traficante de drogas e ele fazia furtos, né? E ele morre 4 dias antes de eu nascer. Eu nasci no dia 11, no dia 7 matam ele, isso no dia 11 o Douglas nasce. E aí ficou aquele misto de alegria com tristeza, de luto com esperança, e o Douglas vem ao mundo, e a minha mãe, conscientemente, sabendo que tendo a vida que ela tinha, né, não tinha como criar uma criança, ela era nova, meu pai morreu com 15 anos. 15 anos de idade, minha mãe tinha 17, 18. Eram bem novos, assim. E aí a minha mãe me entrega praticamente para minha avó paterna e pro companheiro dela, seu Luiz Ângelo, um cearense que mudou a minha vida, né? Eles me criaram e me deram toda a educação, todo o suporte que eu precisava, mas tinha esse trauma, né, cara? Tinha esse peso do pai que tinha sido assassinado e da mãe que ainda era traficante. E com 11 anos de idade, matam a mãe também. A minha mãe foi assassinada quando eu tinha 11 anos. Ela tinha, se não me engano, 28 anos de idade, 29 anos de idade, por aí. Eu não sou muito bom com números, com idade. Mas eu me lembro que estava num campo de futebol, eu garoto, e você acaba criando, as pessoas idolatravam a minha mãe pela posição que ela tinha na época e gostavam de ficar perto de mim por conta disso. Então, se eu brigasse com alguém, eles diziam, vá lá chamar sua mãe, porque eles sabiam da coragem dela, do que ela era, do que os filhos representavam para ela. Então, eles queriam ver o circo pegar fogo. E eu vi aquilo ali, minha mãe era uma heroína. Volto a dizer que eu via de uma maneira romântica aquilo, nunca como se fosse uma criminosa. Minha mãe era muito querida, era apaziguadora, aquilo tudo. Então ficava difícil de ver uma vilã naquele lugar ali. As pessoas falavam muito bem dela. E ela é assassinada. Eu tô jogando bola, os 2 traficantes chegam e falam, né? Ó, vai pra casa que mataram sua mãe. E aí eu com 11 anos falo assim, cara, minha mãe não morre. A minha mãe não tem como matar minha mãe. E eles, não, a gente tá falando sério, vai pra casa que mataram sua mãe. E aí ali a minha ficha caiu e a minha vida mudou completamente. Porque da mesma maneira que eu era o mais idolatrado por ser o filho da traficante, eu passei a ser o mais perseguido e o que mais apanhava e o que mais era culpado por tudo que acontecia. A frase filho de peixe, peixinho é foi uma das frases que eu mais ouvi na minha vida, assim. E eu não peguei para mim nunca essa frase, mas eu sempre ouvia filho de peixe, peixinho é. E meus avós, a partir desse momento, têm uma dificuldade maior para me criar, né? Eu acabo achando que eu sou o perseguido, que eu sou uma vítima muito, né, muito grande. E isso reflete na minha vida, assim. Eu acabo me fragilizando muito pelas perseguições que eu nem tinha culpa, né? As pessoas me perseguiam. Eu apanhava na rua e o cara dizia, eu falava, por que você me deu um cascudo, cara? Ele dizia, porque o seu pai me deu quando eu era criança. E aí, nos meus melhores momentos, quando eu estava feliz, alguém fazia questão de falar, mas mataram sua mãe. Sua mãe saiu no jornal. Eu tenho mãe, você não tem mãe.
E aí vivi nesse dilema. Os meus avós, não sei se pela idade, pela criação que tiveram e tal, não existia um diálogo. Não tinha, não era Douglas, fica aqui, a gente vai te explicar como é que vai ser a sua vida a partir de hoje. Você perdeu sua mãe, a gente precisa conversar. Isso nunca existiu assim na minha vida. Eu não me lembro de uma conversa com nenhum adulto da minha família. Por isso que eu sempre falo que, cara, eu posso te falar um monte de coisa aqui. O porquê que o tio Douglas se tornou o tio Douglas, mas eu não posso deixar de te falar isso, que foi Deus, assim, verdadeiramente na minha vida. Foi Deus, ele foi o meu maior educador, ele foi o meu maior investidor, ele foi o que mais se preocupou comigo, o que mais cuidou de mim. Então, em toda entrevista que eu for, em qualquer lugar que eu estiver, não importa, eu vou sempre dizer que quando você me perguntar, mas por quem fez isso tudo? Minha resposta para você vai ser que foi Deus, porque foi ele mesmo e não tem como fugir dessa resposta. Sempre Deus, né? Sempre, Ele, todos os momentos. pelo seu relato, você tinha tudo para dar errado, Sim. muito errado. Eu quis dar errado, cara. Sério, teve essa Eu época? quis dar errado. Eu queria, Se vingar? no momento, eu queria ser o que as pessoas diziam que eu seria mesmo. Só que a criação que a minha avó me deu foi tão forte, foi uma coisa tão, sem ela perceber até, eu acho, os meus avós. Foi uma coisa tão forte, tão genuína, que tomou conta de mim de uma maneira muito avassaladora, assim. Então, quando todo mundo estava fugindo das drogas, eu queria que alguém me oferecesse. E ninguém nunca me ofereceu droga na minha vida, assim, nenhum dos meus amigos. A gente morava numa parte um pouco mais tranquila, entre aspas, do Complexo da Coruja, num momento diferente, numa época diferente. Hoje você vê em cada esquina de qualquer comunidade as pessoas usando drogas. Antes elas se escondiam para isso, tinha um horário. Esperava ficar bem tarde para elas poderem ir para os cantos e usar as drogas. E era quase que impossível um adulto oferecer uma droga para uma criança. Hoje está tudo totalmente diferente. Então, sou de uma geração diferente, isso me ajudou muito. E não, isso não é só lá em São Gonçalo, não, tá? Isso É geral. tá. Todo mundo. Eu costumo dizer que a droga ela não tem preconceito nenhum, né, cara? O preconceituoso somos nós. A droga não tem nenhum preconceito. Ela aceita todo mundo, ela abraça todo mundo. Ela quer ser usada. Ela quer ser usada, quer fazer amizade com todo mundo. Abriu a porta para ela, ela entra. Então, pra droga tá tudo certo. Ela não tem nenhum E preconceito. hoje o acesso é muito mais fácil. Muito mais fácil, irmão. Há tudo de ruim, né? Muito E mais há tudo fácil. de bom. Tem o contraponto. Sim. E eu via muito, assim. Eu lembro que, se você me perguntar, o que você lembra da tua infância na casa da sua avó? Eu vou te falar, eu lembro do prato, do pó branco dentro do prato, da gilete em cima do prato e das pessoas entrando de um jeito Porque isso não e dá para saindo. esquecer. Não Não dá. dá. Isso. Você pode. O seu coração pode dar aquela acalmada. Deus que faz isso. Sim, Não sim. é você. Sim, não. Mas Você não tem esse controle. não tem como. Você não tem esse E controle. ainda mais que você era uma criança, informação. Sim. Só que a informação que você tinha era essa, do normal. E a minha, assim, aqui era o 40, que é onde eu fui criado, e aqui era o Morro da Alegria. E aí eu ia ficar com a minha mãe às vezes. Quando eu voltava, eu perguntava para minha avó, que nunca tinha usado droga na vida: ô vó, por que quando minha mãe entra no banheiro e usa aquele pó branco, ela não consegue falar meu nome? E aí minha avó ligava para minha mãe desesperada: o Douglas viu. Ele sabe, ele tem acesso a isso. Porque a minha mãe, apesar de ser traficante de drogas, ela passou a vida inteira escondendo isso de mim. Mas eu já sabia, Tentando tentando esconder. esconder. Ela morreu achando, o Douglas não sabe que eu sou o que eu sou. E a gente já é esperto, já criança, e as pessoas fazem questão de te falar: cara, sua mãe é isso, sua E mãe é você aquilo. descobre da pior forma, Da né? pior forma. Da pior forma. Porque, como você falou, as pessoas querem se vingar dela Sim, em você. de alguma forma. Minha mãe, apesar de, pelo meu conhecimento, nunca ter tirado a vida de ninguém, não ser esse tipo de pessoa, ela era muito impulsiva, era muito geniosa, tudo mais, Energética. muito energética, e participava de brigas na época desse baile de corredor, de corda e tal. Então, algumas pessoas, eram poucas, mas algumas pessoas não gostavam dela assim. E eu me lembro de estar trabalhando já adulto e um cara falar para mim, cara, um guarda municipal, eu trabalhava na prefeitura, e você vê como é que acontecem as circunstâncias
para te levar para um caminho que nem é seu, mas tudo naquele momento te faz ser algo que você lutou para não ser a vida inteira. Eu era segurança de uma praça. De dia eu cuidava do coelho, limpava o cocô do coelho, e de noite eu era segurança para ganhar uma graninha, porque apesar de tudo isso eu nunca usei droga, eu nunca bebi bebida alcoólica, eu nunca fiz nada fora da lei, assim. E aí esse cara, o segurança-chefe, tinha uma arma e ele falou: "Cara, fica com a arma que eu vou ali". E eu sempre fui medroso ao cubo, assim. Eu era o segurança que você roubava e corria, você entrava para a esquerda e eu entrava para a direita. E eu falava: "Cara, eu não consegui ver para onde ele foi". Eu sempre fui medroso, sempre. E aí ele me deu aquela arma, eu falei: "Tudo bem, pode me dar aqui". Eu fui para a salinha, eu coloquei num pano, num papelão, numa caixa e escondi. E esse guarda, ele era usuário de drogas, e ele olhando para os meus olhos assim, ele falou: "Você é filho de fulano?" Eu falei: "Sou". Ele falou: "Cara, meu sonho era matar tua mãe", olhando nos meus olhos assim. Mas como eu disse, cara, a educação que minha avó me deu, que meu avô me deu, foi uma coisa muito forte, irmão. Muito, muito forte mesmo, que eu conseguia ouvir isso, assimilar e chamar uma outra pessoa para conversar sobre. Poxa, ele fez isso comigo, cara. E tudo isso que eu tô te falando é o que eu paro e sento com os jovens da comunidade do Complexo da Cruz de hoje e converso. Porque nunca fizeram isso comigo. Então eu chamo eles e bora trocar uma ideia para tu entender o que está acontecendo na sua vida hoje. O Tio Douglas é basicamente isso. Porque você tem a experiência, né? Isso. Então isso te preparou, te moldou. Porque imagina uma pessoa, a minha família nordestina veio para o Rio de Janeiro, aquela família tradicional, fomos morar ali na Avenida Brasil. Então eu também conheço a comunidade. Mas imagina se você nunca tivesse morado na comunidade, nunca tivesse passado por isso, você não seria o Tio Douglas. Você tem prioridade para falar. As pessoas te olham e É. eu lembro na pandemia, um repórter foi lá, né? A gente fez uma reportagem, tal, na pandemia, a gente estava cuidando da comunidade. E aí o repórter falou: "Cara, por que..." E as pessoas não estavam acreditando muito. Aí o repórter falou: "Pô, mas eles estão vendo na televisão". Eu falei: "Irmão, aqui, o que a gente fala é mais importante que o Bonner. A gente tem credibilidade para falar, a gente está aqui dentro, E diariamente. E diariamente. não é aquela maquiagem. Então, se o que a gente fala pesa mais do que o Bonner fala, irmão. O Bonner vai falar e eles vão me perguntar pra gente: "Douglas, o que ele falou é verdade? A pandemia tá vindo mesmo? Vai pegar mesmo a gente?" E é isso. Eu sou grato por tudo que aconteceu na minha vida. Tanto de bom, tanto de ruim, que a gente conseguiu transformar isso em algo grande e ajudar as pessoas hoje, de alguma forma. A frase que você tem no projeto é sensacional, né? Menos enterros e mais formaturas. Eu falo que vem do luto porque aconteceu isso tudo na minha vida, e até esse momento eu era o Douglas Pinheiro de Oliveira. Até esse momento eu era esse cara. E qual foi a idade que virou o projeto que aconteceu? Tinha 26, tô com 32 anos, tinha 26 anos, cara, 26 anos. Com 26 anos, eu já era casado com a Paola. Beijo, Paola, aquela câmera ali. É. Beijo, Paola, beijo, Camille, te amo muito, meu amor. Sem você eu não tava aqui, não. E aí, tá tudo certo na minha vida, eu tenho um trabalho, eu tenho minha casa, minha esposa, minha filha, tá tudo correndo muito bem. E eu tenho a impressão que a minha vida estabilizou e tá tudo certo, não vai acontecer mais nada desse tamanho na minha vida. E eu tinha um primo muito próximo, chamado Ramon, que eu vi criancinha, que eu vi crescer assim. E ele tinha um olhar sobre a minha pessoa muito. Ele me olhava como se eu fosse o Tio Douglas hoje, assim. Ele já Já tinha. tinha essa Eu percepção. já era o Tio Ele é Douglas mais pra ele, novo? mais novo. Ele tinha 19 na época. E ele me olhava como se eu fosse um pai, assim. Me olhava com uma admiração muito grande. E apesar de todo o conselho, de toda a conversa, ele foi pro caminho do crime também. E 2 homens sobem o morro e executam ele. Eu tô em casa, o telefone toca, ó, mataram seu primo. E eu achei que isso tinha acabado, cara. Achei que não ia mais rolar, assim. Apesar de conversar com ele, apesar de sentir de alguma forma que uma hora ia, você não quer acreditar. E aí eu saio correndo pela favela, pela comunidade, descalço, atravesso todo o Complexo da Coruja e me deparo com o corpo dele, eu não acredito naquilo ali. E essa época eu trabalhava num colégio,
colégio de classe média alta, em Niterói. Eu era faxineiro nessa época lá. E o Ramon é assassinado no sábado, no domingo é o enterro do Ramon, na segunda eu tenho que trabalhar. Eu vou de luto, vou trabalhar. Eu chego muito mal na escola e tal, e quando eu entro, eu pego a minha vassourinha, eu era faxineiro nessa época, e eu começo a varrer, eu começo a observar tudo que está acontecendo na escola. A aula de balé, a aula de música, o pessoal do ensino médio, as crianças brincando, e eu começo a olhar e eu falo, cara, se o Ramon tivesse essa quantidade, essa qualidade de educação, dificilmente ele teria o final que ele teve, cara. Essas crianças aqui dificilmente vão ter a morte que o meu primo Ramon teve, que a minha mãe teve, que o meu pai teve. Então, talvez essa seja a solução. Se a gente injetar educação dentro da comunidade, isso vai virar oportunidade. E aí, a gente vai ter menos enterros e mais formaturas. E vem assim, ó, pum. Sabe o que é você nunca ter falado a frase na sua vida? E aí, minto, a frase foi dita, o pensamento foi nesse dia e a frase foi na nossa primeira reportagem. O repórter pergunta, qual é o seu sonho? E aí vem, cara, eu nunca falei, eu nunca pensei, eu nunca... Nada. O cara, meu sonho é frequentar menos enterros e mais formaturas. Aí não tem como não E aí ele ser. arregala um olho E assim, ó. tipo. E fala, caramba, cara. Eu falo, caramba, cara. Eu mesmo falo, caramba. E aí a gente começa, cara, com 5 crianças sentadas no chão. E aí o tio Douglas nasce. Aí ele nasce o tio Douglas. 5 crianças no chão. Eu chego em casa e falo assim, Paola, eu tenho uma ideia. Paola, minha esposa. Que ideia, cara. As crianças vão parar de morrer se elas tiverem a oportunidade que as crianças lá do colégio vão ter. Assim. Mas eu não estou entendendo. A gente vai ter um. A gente traz as crianças para cá, para nossa casa. Eu nunca tinha ouvido a palavra projeto social na vida. A gente traz as crianças para cá, coloca aqui sentada no chão e a gente conversa com elas. Elas vão ouvir a gente e não vão fazer o que os tios fizeram, o que os primos fizeram, os pais fizeram. Elas não vão morrer dessa maneira. A gente falou, tudo bem. E a gente pega as crianças, oferece um cachorro quente e a nossa única ferramenta da época era a conversa. A gente não tinha nenhuma aula. Eu nem sabia o que era projeto social, a gente conversava. Vamos conversar para vocês aprenderem. E aí vocês vão entender que caminho vocês devem percorrer para não morrer assim. Essa foi a ideia. Assim começa o projeto Primeira Chance. 5 crianças no chão, um cachorro quente e uma conversa. Olha Desse jeito. como remete o que você falou logo no início, que era o melhor que você tinha naquele momento. Era tudo E que não tinha. precisava de mais nada. Não precisava esperar uma sala, não esperava nada. O mais interessante, cara, é que eu achava que eu já tinha sala. O projeto hoje, após a reforma, ficou mais bonito. A gente está num outro lugar maior. A gente tem 2 sedes hoje. Mas parece que eu já via essa sede lá atrás, há 7 anos atrás. Eu não via o mofo na parede. Eu não via o vazamento do esgoto que saía no canto da sala. Eu só limpava. Mas para mim estava tudo bem, estava lindo, cara, aquilo ali. Hoje que eu olho as fotos e falo, meu Deus, como é que era feia a sala. Como que a gente fazia o projeto, como que a gente colocava 50 crianças num espaço que dava para 5, para 10. É o coração de mãe, é o coração amor, de mãe, é o É um amor. amor. Porque Deus, quando Ele coloca algo em nosso coração, Douglas, Ele já nos deu a vitória. Isso é fato. Agora é a hora a ação. Não adianta ficar só orando, Exatamente. porque não cai do céu. Foi o que você falou em off comigo, que um dos motivos foi não esperar. Vamos fazer com o que a gente tem. Eu tinha 2 opções. Eu chorava, sentia o luto e chorava. Eu precisava escolher de que maneira que eu ia sentir, que eu ia trabalhar o meu luto. Era chorando num canto ou era agindo para que outras pessoas não precisassem passar pelo luto que eu estava passando naquele momento. E eu fiz essa segunda escolha. Eu vou fazer alguma coisa para que tenha menos morte no Complexo da Coruja, sim. E mais que isso, eu quero que as crianças se formem. As crianças vão se formar Hoje tem alguma quantas coisa. modalidades esportivas? Esportivas, hoje a gente tem o futebol e o tênis. Tênis, sensacional. Quando eu vi o tênis, que eu sou do beach tênis, né?
Então, quando eu vi, eu achei muito bacana. Atenção, meus amigos do tênis e do beach tênis. Um projeto sensacional que vocês vão ter acesso depois, o projeto Primeira Chance. Porque nós, graças a Deus, temos condições de praticar esse esporte, que não é um esporte barato, a raquete é cara, tudo é caro. Vejo que lá tem um professor que eu sempre acompanho, mas vamos nos unir aí para ver o que a gente consegue poder ajudar de alguma forma. Cara, cada sonho que eu tenho a certeza que pode se realizar. Quantas crianças são no tênis? Hoje no tênis são 32 alunos no tênis. Alô, Max! Lembrei agora de você. O Max está me ajudando em um projeto e vamos fazer alguma coisa. Já veio aqui na cabeça, não vou contar para o tio Douglas, que já veio aqui uma ideia bacana de poder levar essas crianças para assistir uma competição. Vambora. O tênis surgiu por conta do King Richard, que é o filme do pai da... Sensacional, da Serena. E eu vi o filme e eu falei, cara, ele conseguiu, eu vou conseguir. Vai ter tênis no Primeira Chance. Aí minha esposa falou, ó, mais uma que vem aí. Lá tem alguma quadra de areia? A gente tem uma parceria com a Fox Tênis. Não, beleza. Do tênis Não, de areia não. É isso que eu tô querendo saber. De areia não. Não temos tênis. Lá não tem nenhuma estrutura de areia para um futevôlei, para um beach tênis? Não. Dentro do Complexo da Coruja, não. Eu sempre tento fazer isso. Qual o meu sonho hoje? Um dos meus sonhos é ter uma quadra de tênis de verdade dentro do Complexo da Coruja. A quadra de tênis, não sei se você sabe, ela não é tão cara. Sim. O problema da quadra de tênis é o tamanho. Isso. Porque dentro de uma comunidade, você arrumar um espaço físico daquele é muito grande. A gente dá um jeito. E se a gente não der o jeito, Papai do Céu dá? Dá um jeito. Não, eu tô falando que a gente dá um jeito sem ter a mínima ideia de como fazer. Mas você tem o balé também, que eu vejo lá, você semana passada postando das crianças dentro do carro. O carro, a gente ganhou o carro de um presente do Luciano na época, né? Pode falar o nome da empresa, que eu sei o nome da empresa. Eu vi. SGA. Você foi fazer a manutenção. Isso, SGA é a nossa parceiraça, cara, porque às vezes um projeto social recebe uma doação e ele não tem a mínima chance de manter aquilo ali. Ele não tem como. Você vai dar vai entrar num projeto dentro da Rocinha, vai dar uma BMW pro cara. Como é que o cara vai manter o carro? Então, o Fabiano da SGA, ele teve essa sensibilidade. O acordo era, eles vão receber o carro, e nos primeiros 10K do carro, a gente vai fazer a manutenção. No meio dessa caminhada, a gente conversa com o Fabiano, e o Fabiano é uma pessoa totalmente fora da curva, que nem eu e você. E ele fala, cara, a gente vai cuidar do carro, deixa que a gente cuida do carro. O que acontecer no carro, você vem aqui. E já vai para 1 ano a SGA fazendo a manutenção no carro. E eu gosto de falar isso, cara, porque não é qualquer empresa que faz isso. Não é, a gente não tem contrato nenhum com a SGA. A gente não precisa fazer nenhum vídeo para a SGA. A gente faz por gratidão, mas nunca pediram a gente. Faz um vídeo para mostrar e para dizer que a SGA faz. Nunca teve nenhum tipo de acordo. É de coração, de verdade. O final de ano está chegando. E sempre no final de ano as pessoas ficam mais abertas, né, a ajudar o próximo. Porém, tem 11 meses. Verdade, o ano, tem mais 11 meses. Verdade. Então, assim, eu peço muito a Deus, com esse nosso projeto, quando a gente for lançar K do Bem, que é a corrente do bem, que é a ideia, todo o lucro das nossas camisetas, a gente poder ajudar um projeto, e a gente conseguir fazer algum mês para ajudar o projeto Primeira Chance. Você vai conseguir, irmão? Ajudar de alguma forma, vamos liberar lá algumas camisetas para aquela venda daquelas camisetas aquele mês, a gente compra a cesta básica, ou a gente ajuda lá a garotada da barbearia, porque é a forma como a gente tem de ajudar. Kim, eu sou muito do olho no olho, irmão. Muito do olho no olho. E eu confio, a minha posição hoje me leva a confiar em poucas pessoas. E eu consigo te olhar aqui e confiar em você, irmão. Consigo olhar no seu olho e confiar em você, eu consigo apertar sua mão e confiar em você, e consigo entender que tu é um cara do bem. Então, não tenho dúvidas que tu vai conseguir ajudar, não só o Primeira Chance, mas diversos projetos sociais. E nunca sou eu, sempre falo isso, nunca sou eu, é Deus. Né? Nós somos apenas um instrumento e nós fazemos algo diferente. Nós buscamos, nós acreditamos que é possível, que dá para se fazer, que dá para se ajudar. E não precisa de muito, eu sempre falo isso.
não precisa de muito. Ah, eu não tenho R$ 100. Beleza, mas você tem 10. Então, vamos arrumar 10 pessoas para dar R$ 10. Exatamente. Exatamente, irmão. A gente é aquilo que a gente estava conversando antes. A gente vai esperar ter 100 para poder ajudar? Hoje eu passei por uma menina que estudou comigo e hoje está em situação de rua. E eu, às vezes, a pessoa quer interrogar para saber por que está na rua, por que você está aí, será que você merece estar aí, será que isso não faz o menor sentido? Eu perguntei, você está com fome? Você toma café da manhã? Ela, não. E eu não tinha R$ 10 no bolso. E Eu vi os stories. fui no Instagram, falei, Eu vi gente... depois, eu vi bem mais tarde. Quando Sim, eu vi, sim. você já estava fazendo as compras, já estava Isso, entregando, isso. ficou de longe, ficou constrangido, porque aquilo, a gente não quer expor ninguém. Sabe, é uma situação diferente. Com certeza. Existem situações que você precisa expor para que outras pessoas ajudem e tal, mas algumas não. Então, o que você tem? O que você precisa? Eu tô com fome. Então a gente vai arrumar algo que comer. E toma, eu não preciso interrogar a pessoa. Pô, será que isso merece? Será que não merece? Será que eu devo ajudar? Será que eu não devo ajudar? Existem situações realmente, dependendo da quantia, dependendo do que você vai fazer, é preciso fazer um estudo maior para saber se realmente a situação é real, é verdadeira. Mas tem situação, irmão, que é só ajudar. Só passa E é ajuda. naquele time, não dá para esperar depois. Ó, a gente ajudou, ela tomou o café, eu falei, vou tentar o almoço agora. E ela não estava mais lá. Ela já tinha sumido. Eu tenho uma irmã, a Rayane, tenho duas irmãs, a Raíssa e a Rayane. E a Rayane é dependente química. Dependente química de verdade. É dependente do crack. E a Rayane, por diversas vezes, ela fugiu. A gente não foi criado junto. Ela foi criada com os meus primos e com a minha tia. Minha tia, que é a mãe dela, assim, né? Que criou ela e tudo mais. E ela tem 2 filhos. E a gente não teve uma criação junto, assim. E ela já sumiu várias vezes. A gente já foi atrás várias vezes. Entramos em Cracolândia várias vezes para buscar ela. Entramos em casas que as crianças tinham ficado lá e ela tinha saído. Várias situações assim. E chega um momento que não tem muito o que você fazer. E eu tomei uma decisão, falei, ó, a partir de hoje, aonde eu ver minha irmã, eu vou dar um abraço nela, dizer que eu amo muito ela e que ela não tem que ficar ali, vou dar um abraço nela e só. E só. Eu não tenho mais o que fazer. Mas cada oportunidade que eu tiver para dar um abraço à minha mãe, para dizer que eu amo ela, eu não vou deixar passar. Porque às vezes, a situação do crack, por exemplo, já saiu totalmente do controle daquela pessoa. Totalmente do controle. O controle de decisão já não existe mais há muito tempo. Já está num mundo totalmente paralelo, diferente É degradante, do que né? a gente vive. Então, a gente libera o amor. Libera o amor. Passa lá, libera o amor. Às vezes, quando eu vou na Cracolândia, tem seguidor que não gosta. Tipo, cara, isso não é o seu trabalho é com as crianças e tal. Só que eles não sabem que eu tenho essa experiência Essa é a questão. com a minha irmã, não sabe que eu tenho essa situação com ela. Então, muitas pessoas já abandonaram, já não sentem que não tem mais o que fazer realmente, nem esse abraço. Elas conseguem mais dar, porque é uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada realmente. Então, às vezes, por que tu dou o café da manhã para a menina? Não vai mudar a vida dela em nada. É verdade. Um café da manhã não vai mudar a vida dele em nada. Mas ela vai ser vista, cara. Eu tô aqui, pô, ele me viu aqui, ele passou aqui, me viu e parou. Passou mais de 50 pessoas e nem me viu. E às vezes a pessoa só quer ser vista. Só quer, ó, eu tô aqui, eu sou um ser humano também, fiz decisões erradas, fui para caminhos errados, mas eu tô aqui, eu também sou um ser humano igual você. Eu já fui igual você que tá andando na rua hoje sem nenhum problema. Eu fui assim também. E hoje não sou, mas eu sou um ser humano igual você. Então ela só quer ser vista, quer um abraço, quer um oi, um bom dia. Eu vou te contar uma história como quando a gente está estudando, né, barbearia, ninguém quer deixar a gente cortar cabelo. Então, o meu apelido era ação social. Porque eu perguntava para todo mundo, poxa, sabe onde tem ação social? Porque você quer cortar o cabelo, você está aprendendo, você quer desenvolver, e você só vai aprender errando. Por que o garoto da comunidade hoje manda bem no navalhado, no corte do jaca? Porque ele faz 15, 20 daquele. Já cortou meio da cabeça. Eu não mando bem. É um corte que não tem a ver com o meu público. E quando a gente ia fazer ação social, pô, você não tem noção da dificuldade. A gente chegava em praças, né? Chegava em lares,
casas de... Qual é o nome correto? Recuperação. De recuperação. E às vezes a gente quer filmar, não para expor, mas filmar o nosso trabalho ali e tudo. Tem gente que corria. Enquanto tinha gente que funcionava de outra forma. Tinha gente que já estava ali, que não era notado, foi o que você falou. E a partir do momento que cortou o cabelo, fez a barba, vou procurar minha família, vou procurar um emprego amanhã. E tem aqui uma situação que eu passei aqui no Cocotá, era Dia dos Pais. Eu e mais outro amigo, vamos cortar cabelo. Aí nós fomos lá no Cocotá, um negócio da clínica da família que um amigo nosso arrumou. E teve um senhor que me marcou muito. Ele, quando terminou de cortar o cabelo, ele, vaidoso, foi lá no banheiro, voltou, achei que ele ia... A gente estava aprendendo, a gente ainda não Reclamar. trabalhava. Ele falando, você não tem noção do que você fez. Eu não ia visitar minha filha porque eu não tinha 10 reais para cortar o cabelo. E eu tô lindão, Olha isso. vou lá visitar minha filha. Poxa, isso não tem preço. Isso é lindo, cara. Entendeu? Mas é lindo quando você faz de coração, né? Como a gente tá falando. Quando você não faz, você nem sente. Nem sente. Ele vai falar e você, não, tudo bem, então, beleza. Mas Sente. esse é o melhor pagamento, né? Você vê a satisfação, você vê o brilho nos olhos. Quantas vezes você aqui já se emocionou? Porque é a sua história, não tem como você não voltar. Você não é um homem de pedra. Você sente. Só que você pegou aquele sentimento que era para ser ruim e transformou em algo bom. Eu choro muito, Kim, eu choro com tudo. Porque eu já chorei por muitos motivos, irmão. Então, por que não chorar de alegria hoje? Por que não chorar pela sua felicidade hoje? Ver alguém realizar um sonho, chorar pelo Quinho. De ver um amigo ter uma conquista, chorar pela conquista do amigo. Não tem esse estereótipo, não, né? De um cara que não chora, tá? Eu choro pra caramba, assim, todo momento. Ou se você vê a participação no Caldeirão, eu choro do começo ao fim. Era onde eu ia chegar. Quando o Caldeirão entrou na sua vida? Como foi que aconteceu aquela... E nós temos algo em comum com o Caldeirão. É mesmo, pô, top. Cara, eu fui atrás do Caldeirão com todas as minhas forças, assim. Eu fiz tudo que você imaginar. Do e-mail até a carta, até ir em caravana que tinham 70 idosos, só eu de homem. Eu fui em tudo que você pensar para chegar até o Luciano, internet o tempo todo. Eu fiz de tudo, assim. E tem uma história muito interessante, cara, que a gente estava tentando, falamos com algumas pessoas que conheciam e tal, que estavam próximas, e teve gente do nosso município, que hoje é muito famoso, não precisa falar o nome, muito famoso, que tinha muita proximidade, que simplesmente cagou, assim, para nossa situação. E teve gente que a gente nunca imaginou que fosse tentar e tentou, se aproximou, falou e tal. E a gente já tinha começado uma obra no projeto pelos Arquitetos do Bem, Arquitetura do Bem, que foi o nosso primeiro Luciano Huck, assim, né? Era um grupo de arquitetos, engenheiros de Niterói que conheceram a gente através do Sempre Criança, que é um outro projeto também de Niterói, e conheceram a gente e tal. Pô, a gente quer fazer uma campanha para vocês, para reformar aqui, para deixar mais agradável e tal para as crianças. E eu falei, tudo bem. E aí a gente se conheceu, eles show de bola pra caramba, fizeram a campanha, conseguiram 50 mil reais e já estavam construindo a parte de cima. A parte de cima já estava praticamente pronta, assim. Só que o sonho, cara, do Luciano, ele nunca foi embora, assim. Quando os arquitetos chegam, a Paola fala, agora a gente talvez não precise mais, né, do que o Luciano vem e tal. Só que sabe quando tá muito vivo, que você vê acordado? Eu trabalhava no colégio e eu vi ele entrando no portão do colégio. Eu falei pro porteiro, cara, o Luciano Huck passou aqui. Ele falou, pô, Douglas, se passou por cima de mim, porque eu não vi. E eu falei para uma moça, a Michele, que estava na faxina, nessa época era inspetor. Falei, Michele, será que eu tô ficando doido, cara? Eu vi o Luciano Huck entrar. E ela disse, cara, se você tá vendo, vai acontecer, não desiste não. E foi uma das coisas na vida que eu nunca desisti. Eu tinha 100% de certeza, cara. E as crianças pegaram essa certeza para elas. E começaram a sonhar também. Tio Douglas, eu sonhei que o Luciano foi, eu sonhei que o Luciano foi. E o sonho era, o Luciano batia na porta e as crianças falavam, tio Douglas, o Luciano tá aí. E eu abria a porta e aquela alegria toda.
Eles procuraram a gente com uma equipe fake. Eu nem sei se pode falar isso, mas eu vou falar. A equipe fake que chega e diz: pô, a gente é de um projeto, a gente quer te dar um banheiro aí, cara. Eu falei: pô, tudo bem, bacana, quer me dar um banheiro, ok. E a casa que a gente mora hoje, o dono da casa, que era o companheiro da minha avó, deixou pra gente, pra mim. Olha, essa casa, quando eu morrer, é do Douglas. O Douglas que é o dono da casa. Só que ele tinha uma filha biológica também. E aí, o pessoal do banheiro falou: cara, a gente tem que saber de quem é a casa, tá no nome de quem, legalmente de quem é a casa e tal. E eu não falava com ela há 11 anos, da minha vida, assim. Eu falei: ela não vai querer ceder. Eu entrei em contato com ela, consegui achar no Facebook e tal. Ai, que bom te ver, aquilo tudo. E eu falei: então, eu queria falar sobre a casa. Ela falou: pô, tô muito ocupado, tô trabalhando. Desligou o telefone. Eu falei: ferrou. E eu já desconfiava. Eu falei: Paola, isso é o Luciano Huck, cara. É o Luciano Huck. Teve até uma situação engraçada que um amigo meu falou: cara, eu acho que é o Rodrigo Faro. E eu falei assim: irmão, Gugu, todo mundo, toda hora vinha um e eu nome. falei: irmão, com todo respeito, se for o Rodrigo Faro, eu vou ficar muito chateado, cara. Porque eu quero, Deus me prometeu Cara, o Luciano se Huck. ele vier com uma fantasia e tirar a De máscara, bailarina ainda, com as menininhas, imagina. Rodrigo Faro, eu não vou conseguir me conter o meu rosto de decepção, cara. Eu vou negar, cara. Eu vou dizer: não, não foi isso que eu sonhei. Eu sonhei com o Luciano Huck. E o SBT me ligou um dia antes do Luciano Huck vir. Douglas, aqui é do SBT e tal, a gente quer fazer uma reportagem com você e tudo mais. E o arquiteto estava perto de mim, eu falei: cara, o SBT quer fazer uma reportagem com a gente. Ele aceita, Douglas. Eu olhei para ele assim e falei: não. Pô, não quero não. Não quer reportagem? Eu falei: pô, não quero, cara. Obrigado. E eu falei pra ele: cara, se a gente for passar no SBT, a gente não vai passar na Globo. Vamos focar no que a gente quer, cara. Eu quero a Globo. Eu tava muito focado naquilo. E aí, a obra rolando, eu fui buscar as crianças, fomos pra uma praça, aonde esse pessoal fez um monte de pergunta e tal. E, Paola, acho que não é o Luciano. Eu falei: é o Luciano. E aí, no dia seguinte, a gente tinha uma carta, que a gente levou essa carta numa dessas caravanas. A gente foi umas 5 caravanas. Uma delas eu andei pra caramba, enfim, outra história. E aí entreguei, e o cara falou pra mim assim: irmão, não pode entregar a carta. Eu falei: pô, mas eu já entreguei umas 3 cartas aí. Aí, então, esse é o problema. Por conta disso, o responsável da caravana, né? A gente corre o risco de não poder trazer mais as pessoas porque você entregou a carta. Inclusive, a sua carta, o fulano rasgou a tua carta. Todas as cartas ele rasgou. Porque não pode. Eu falei: ele rasgou? Ele falou: rasgou. Eu falei: então, quero ir embora. Abre a porta aí, quero ir embora. E aí, arrumei uma mini confusão no Projac. Falei: eu quero ir embora, irmão, você pode me prender aqui. Fui embora. Chegou lá, esqueci que não tinha o dinheiro da passagem, andei até não sei aonde, pedi para um amigo pagar Uber, uma confusão danada. Eu chego em casa com essa carta e a carta fica lá. Uns 3 meses tudo isso aconteceu, a carta sumiu. Na segunda-feira, no domingo, a gente foi arrumar a casa, achou a carta. Caramba, a carta aqui. Na segunda-feira, a gente pega as crianças, sobe o morro com as crianças, cantando aquela alegria, vai para a pracinha, porque a casa está em obra. E a minha esposa foi. A gente até perdeu o Bolsa Família por causa disso, uma história interessante. Ela desceu para atualizar o Bolsa Família e ela fala assim: Douglas, está subindo um carro com uma câmera no capô do carro. Aí eu falei: deve ser aquele pessoal do banheiro para fazer uma entrevista com a gente. Não passou pela minha cabeça. Assim. E aí o carro passou direto. E aí passou mais 2 vans. Falei: tá estranho. 2 vans tá estranho. Ele me viu, subiu o morro direto, deu a volta para descer. E ele desce o morro andando já, desce o morro a pé. E uma criança vê ele. Eu tô de costa para ele, uma criança vê. Douglas, Luciano Huck. Aí eu falei: realmente eu tô com algum problema. Porque eu tô escutando de novo as crianças me falar que é o Luciano Huck, cara. Eu tô maluco. E aí, tio Douglas, é o Luciano Huck mesmo. E aí eu levanto com medo, cara. Com medo, e levanto e olho. E o cara tá vindo na minha direção, assim. Foi o sonho. Eu sonhei e aconteceu daquele jeito, assim. E foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, cara. Muito bom. Mas o que me surpreendeu
Duas coisas me surpreenderam. Que o Luciano disse que o negócio ia complicar. Ele falou, Douglas, ó, as pessoas vão achar que eu te dei 1 milhão, cara, de reais e não vão mais te ajudar. Elas vão achar que se tu tem muito dinheiro, que eu tô te dando uma grana por mês, que elas vão sumir. Isso foi um fato, aconteceu mesmo. E a segunda coisa foi que o Luciano, eu sei que falar isso, eu vim aqui e falar isso, é ruim pra mim de alguma forma. Que as pessoas acham que realmente a gente não precisa de ajuda porque a gente conheceu o Luciano Huck, a gente conhece o Luciano Huck. Mas eu nunca vou deixar de ser grato na minha vida, em momento nenhum. Cada oportunidade que eu tiver para ser grato com as pessoas que me ajudaram, eu vou ser. E o Luciano, pessoa, é ainda mais interessante do que o Luciano, apresentador. Por que que eu te falo isso? A gente passou por uma pandemia, onde estávamos acomodados em casa, com 10 mil de compras que tinha no macro, casa nova, o projeto parado. Vamos ficar aqui quietinho, comendo e bebendo, esperando isso passar. Mas a gente se levantou pelo bem da comunidade sem querer saber o que ia acontecer com as nossas vidas. Vamos levantar e vamos lutar pela nossa comunidade. E um dos maiores doadores em 3 anos quase de pandemia foi o Luciano. Mas isso não é nada comparado ao que eu vou guardar pelo resto da minha vida. Assim. Eu, com Covid, eu sabia, eu falei, uma hora eu vou pegar essa parada. Eu com Covid, com a imunidade baixíssima, trombose na perna, pulmão com uma cicatriz, dificuldade para respirar na minha cama. E o Luciano e a Débora, que é assistente dele, me ligaram praticamente todos os dias, me mandaram mensagem praticamente todos os dias que eu estava na minha cama. Todo remédio, toda a medicação que eu precisava. Leva ele para o Rio de Janeiro, leva ele para São Paulo. Eu falei, eu não vou morrer no meio do caminho, eu vou ficar com a minha família. E todo o suporte que eu precisei, pô, o Luciano Huck me mandava zap, irmão. Você tá bem, cara? Como é que tá a tua saúde? Como é que você tá? A Débora, a assistente dele, me mandava mais mensagem que qualquer pessoa da minha família. Então, eu nunca vou deixar de falar isso na minha vida. Que a gente perca doações, beleza. Mas a minha índole não me deixa, não permite que eu deixe de ser grato. Eu não vou deixar de ser grato. Eu sempre vou ser grato a ele, sempre mesmo. E eu sei que, tá puxando o saco, tá roubando ovo. Não, tô sendo grato, tô sendo grato. Se primeira chance não, o primeira chance nunca vai acabar, porque ele é maior que eu. Então, se amanhã eu vier a óbito, Deus que me perdoe, não tô pedindo isso não. Deus. O primeira chance permanece, ele continua, ele é maior que eu, ele é muito grande. Mas a gente chegou perto do fim, e todas as vezes que a gente chegou perto do fim, ele foi a pessoa que reergueu a gente, foi a pessoa que levantou a gente, que não esqueceu da gente. E quantos existem centenas de projetos que ele já ajudou, centenas de projetos que ele ajuda. E eu sou grato por ser um deles, que ele sempre fortaleceu assim, a gente, sempre ajudou a gente. Então, eu esqueço todo o Luciano, apresentador e tudo mais, e eu sempre vou ficar com o cara que me ligava quando eu tive Covid. Isso não tem preço, né? Não Isso tem não preço, tem. E o que você passou, por mais que a gente veja a emoção nos seus olhos, a gente não viveu, né? Foi você quem viveu. Eu tinha certeza da morte. Certeza. Eu respirava e era um passarinho que assoviava. Eu falei, cara, eu vou morrer. Sozinho, eu falei, vou morrer. A trombose apertando e a respiração falhando, eu falei, eu vou morrer. Mas eu vou morrer com orgulho. Eu não fiquei sentado na pandemia, não. Eu me levantei e lutei pela minha comunidade. Então, Deus, se eu morrer, eu te agradeço por eu ter essa oportunidade de ter ajudado as pessoas, de ter feito alguma coisa. A minha filha vai saber que eu morri. Eu soube que meu pai morreu porque ele queria roupa, ele queria outras coisas, sobre vaidade. A morte dele foi por conta disso. A minha filha vai saber que eu morri porque eu estava tentando ajudar as pessoas. Então, ela vai ter uma vida totalmente diferente do que a que eu tive, baseada nisso, né? Então, eu era grato, Tava deitado na cama, o medo batia forte, porque você fica pensando, né, cara, e minha família? Não só a família, Como é que vai é a ficar? família, toda a família, né? Porque sua Sabe? família hoje é grande, não, Como é não que vai se, ser? não é só sua esposa É, e seus filhos. como é que vai ser? Ao mesmo tempo, eu falava assim, pô, Deus, tem nada a ver isso. Pô, nada a ver, Deus. Eu tô aqui brigando, lutando e tal, e eu vou morrer? E aí vinha a sanidade e dizia, tá tudo bem, Deus. Eu ajudei muita gente. Confia, né? Tá tudo certo. Tá nas suas mãos e
vai dar tudo certo. E deu. Deu tudo certo. Passei pela trombose, passei pela cicatriz no pulmão. E hoje tenho o privilégio de estar aqui com você conversando, contando essa história maravilhosa que ele me permitiu contar. Privilégio é nosso, né? Porque quando for ao ar, muita gente vai saber um pouco mais da sua história. Como eu falei para você quando eu te convidei, o nosso objetivo aqui é dar voz aos bons. Infelizmente, histórias como a sua tem um monte por aí também, só que não tem oportunidade. Sim, Não tem oportunidade de conhecer o Luciano Huck. sim. Não ter oportunidade de ser abraçado pela comunidade, como dá para ver, dá para perceber, pelo seu trabalho diário. O seu trabalho é diário. É só entrar lá o Instagram dele, vai tá anotado aqui na descrição. É só entrar que você trabalha diariamente. Domingo Diariamente. você estava levando a turma pro Pré. Enem. Pro Enem, pro Enem. Pro Enem. Outro dia era cesta básica, outro dia não sei o quê. Tá precisando de carro, tá precisando. Então, assim, quem trabalha, Deus ajuda. Eu valorizo muito o trabalho. Hoje, né? Eu já fui vagabundo. Não vou querer ser melhor que ninguém, não vou querer mentir essa altura do campeonato. Já fui muito vagabundo. Mas hoje eu entendo que o trabalho, quem trabalha, a gente tem que bater palma. Verdade. Quem busca, a gente tem que bater palma. Porque já tem muito apontador de dedo, né? E muito crítico. A gente eu costumo dizer que a gente é como se fosse o super-homem, né? A gente salva a vida das pessoas durante o dia, mas à noite a gente é o Clark. E o Clark é um repórter, é um trabalhador comum. Eu faço o que eu faço de dia e todo o tempo que eu tenho eu sou Uber. Eu faço entrega de bike, eu uso o carro do projeto com a permissão de quem me doou para fazer Uber, porque hoje a gente não tem uma renda fixa. A gente não tem um salário. Para dizer que não tem um salário, eu tenho uma ajuda de um salário mínimo de um casal que chama Hannah e Vitor, que a única vez que eu pensei em parar, porque eu trabalhava nessa escola e o diretor dessa escola, cara, ele falou no meu ouvido assim, ele falou: ou você para com isso, porque os pais me procuravam para doar e era proibido você ter uma relação com pai de aluno, não podia. E eles me procuravam muito. E ele falou no meu ouvido, no pátio, ele falou: você para com isso, você vai dar ruim pra você vai se encrencar, vou te mandar embora. E eu falei: pô, mas eu posso falar pra eles que eu não posso conversar? Não, você também não pode pra não queimar a escola. Falei: irmão, então eu vou ser mandado embora. Não vai ter pra onde correr. Se eu não posso falar, o que que eu vou fazer? Gerou um ciúme aquilo, gerou um sentimento estranho, incomodou um pouco a situação. Eu acho que tive um pouco de preconceito, assim, também, com a causa. E eu fui demitido. E eu falei: tudo bem, eu tenho 5 meses para fazer o projeto crescer. E o projeto cresceu, teve mais aulas. Só que ao mesmo tempo que as crianças entravam para ter aula de balé, de violino, de inglês, a minha filha não tinha um biscoito que ela queria para comer. E começou a ficar estranho. E aí eu comecei a vender chocolate na rua. E os chocolates não estavam saindo, aumentaram muito o valor e tal. Eu falei: cara, o que que eu tô fazendo? Eu tô salvando a vida das crianças e minha família. Isso é errado, isso não é justo. E eu fui pela primeira vez na minha vida, se eu pedir dinheiro pra alguém pra mim. Eu fui na casa desse casal, do Vitor e da Hannah, e falei: cara, eu vim falar com vocês e eu preciso de dinheiro. Eu preciso de R$ 1.000 só. Só. Eles têm uma vida abastada, assim, financeiramente. Eu podia pedir o valor que eu quisesse, mas eu não consegui. Eu falei: eu preciso pedir R$ 1.000. E o resto eu corro atrás e consigo. E é com essa renda que eu vivo hoje. Com R$ 1.000 desse casal e com Uber, com venda de bolsa, com Uber Eats, com Uber de carro, com que a gente recebe diversas ofertas de todas as maneiras que você imaginar e que, diga-se de passagem, muitos projetos sociais aceitam, mas que não são dignas de um projeto social aceitar, não são dignas de nenhum ser humano que se diz honesto participar, aceitar. Parece que é lícito, parece que é legal, parece que você está fazendo bem porque você está usando para uma coisa boa, mas não é, e eu me recuso a entrar por qualquer desses caminhos. Então hoje a gente vive assim, dessa forma. Matando literalmente um leão por dia. E a gente precisa, sim, de pessoas que acreditem na causa, que acreditem no. Porque tem uma coisa muito estranha, cara, com quem trabalha no social,
que as pessoas acreditam que você não pode ter uma vida razoável. Se você é um líder social e tu tem um iPhone, eu tenho um iPhone hoje que meu amigo Gustavo me deu. Ele tem a visão que as pessoas deveriam ter. Ele, cara, ninguém faz o que você faz, tu precisa ter o melhor telefone que você puder e eu vou te dar esse telefone. A maioria pensa o contrário. Se Douglas tem esse telefone, ele está roubando o dinheiro que eu dou pro projeto. Então é uma visão turva, totalmente diferente, que eu entendo até, porque isso existe, é um fato, acontece, mas que é difícil pra gente que não faz assimilar, assim. Mas hoje, não tem fantasia, história da carochinha. Essa é a maneira que o Primeira Chance vive hoje, com a doação de um casal, que o tio Douglas hoje vive, com a doação de um casal, e o Primeira Chance vive com doações de pessoas comuns, pessoas normais. É, é a casa de construção da esquina, que é a Falmar, é o pessoal da Vanderbox, que é O Blindex, a tá pondo lá, vidraçaria da vidraçaria. esquina. São pessoas simples. O Wander é uma pessoa simples, a Clara é uma pessoa simples, e essas pessoas acreditam no nosso sonho, e é assim que a gente mantém o Primeira Chance hoje. E tenho certeza que vai perdurar por muito tempo por conta do seu coração. A gente ainda não se conhecia pessoalmente, a gente tinha se falado. Eu te conheci num dia que o 2K foi dar uma palestra e eu fui entrar no seu Instagram, fiquei maravilhado com o seu trabalho, falei, preciso ajudar de alguma forma. E peço a Deus que ele nos dê força para a gente conseguir ajudar de alguma forma mais na frente, porque é sensacional, sua história é sensacional, você é um vencedor. E que sirva de exemplo aí para essa molecada, para continuar fazendo bem pelo bem e aprendendo a profissão, aproveitando as oportunidades. A vida é feita de oportunidades. Verdade, irmão. Pode demorar, mas ela chega. E ainda mais se você estiver junto das pessoas certas. E você é a pessoa certa para essas crianças. Então a gente vai chegando ao fim. Hoje foi muito emocionante, foi uma história muito verdadeira, uma história real. Não é aquela história que a gente vê em novela, vê em filme. Isso aqui é a vida real. A vida real, ainda mais no Rio de Janeiro, que é um local dominado por comunidades. Então, a comunidade ela se mistura com asfalto. Então, assim, isso aqui não foi nada combinado, não tem nenhuma maquiagem. Quem gostou já sabe, curte, compartilha e vamos tentar ajudar de alguma forma. Não só o projeto Primeira Chance, mas também outros projetos. Do lado da sua casa deve ter um projeto. Sabe aquela roupa que você não usa há maior tempão? O final de ano está chegando. Dá uma geral no guarda-roupa. Eu sempre faço isso. Todo ano eu faço isso. Porque aquela roupa que você não está usando há 3, 4 anos pode ser a melhor roupa para alguém. Uma informação rápida aqui. Não, você vai ter a palavra no final, vai terminar contigo. Eu Sobre isso que você falou. Só tô dando aqui o meu alô, mas para a gente finalizar, agradecendo, não tem como agradecer a sua participação. Como que a gente faz para ajudar o projeto Primeira Chance? Quais são as formas? Hoje, você que viu todo esse vídeo, que viu esse podcast, que acreditou em cada palavra que a gente disse aqui, a maneira que você tem de ajudar hoje, você tem a parte financeira, que você pode ter um Pix do projeto, a conta do projeto, CNPJ direitinho, você pode fazer uma doação, porque todas as aulas são pagas. A aula de balé é paga, de violino é paga, a do tênis não é paga, mas tem um combustível do carro para poder levar as crianças. Então a gente precisa dessa doação da parte financeira mesmo para poder manter. A gente tem as madrinhas, beijo para as madrinhas do projeto hoje que se juntam lá para pagar essas aulas e estão sempre no fim da navalha ali apertado. Então, quanto mais doações entrarem, melhor. E você que é profissional, você que é professor, você que tem um desejo de participar da vida do jovem, da transformação, da parte do esporte, da educação, entre em contato com a gente. Vai ser uma honra receber você no projeto Primeira Chance. Eu tenho certeza que você vai se emocionar muito e vai ter certeza que está fazendo bem para alguém, que está transformando a vida de alguém. Então, é esse tipo de ajuda que a gente precisa hoje. Você falou de roupa, um dado importante que muita gente não sabe. Em todas as favelas do Brasil, no Natal, no final de ano, é um dos momentos que se mais recruta pessoas comuns
para o tráfico de drogas. Pessoas sem passagem pela polícia, pessoas que nunca cometeram um crime, mas que precisam de alguma forma, por conta desse simbolismo que tem o Natal, por conta de tudo que tem em torno dele, precisam levar a roupa nova para o filho que as crianças zoam na rua, precisam ter a ceia, precisam montar uma árvore de Natal. É um fato muito interessante que só quem vive vai entender o que eu estou falando aqui agora. Pessoas que dizem, não, eu vou ficar só 2 dias e vou sair, e às vezes não sai, às vezes não consegue sair, porque não passa daquele dia, não tem nem experiência naquilo ali, e acaba perdendo a vida. Então, isso que você falou é muito importante. Você que tem uma boa roupa em casa, que ainda dá para outra pessoa usar, doe essa roupa. Você que pode financiar uma ceia para alguém, financie essa ceia. A gente não está dizendo que essas pessoas são certas, não está colocando essas Ninguém aqui pessoas está julgando ninguém. em nenhum lugar assim. Eu só estou dizendo o que acontece, e se você se sensibilizar com isso e acreditar que você pode estar ajudando dessa forma, faça. Muito obrigado, tio Douglas. A mensagem que fica hoje é a seguinte: fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.